Então, quando a gente vai avaliar o tecido, a estrutura, né, da retina neurosensorial, a gente vai, a depender da doença, da condição do paciente, a gente vai encontrar estruturas anômalas, estruturas que não deveriam estar naquele espaço. E é muito comum a gente encontrar espaços hiporrefletivos, tá? Que simulam, que parecem com o edema macular, com espaços cistoides por acúmulo de fluido. A definição mesmo, ela não é exclusivamente tomográfica. Ela vai vir de acordo com o estado clínico do paciente, se ele já fez alguma condição ou não, e com a evolução desse caso. Mas eu gosto de separar essas 4 imagens aqui, porque a gente tem, nesse caso do edema macular, uma oclusão de ramo venoso, e esse é um ramo inferior, e esse é um corte vertical. Essa área aqui está acometida com cistos, espaços hiporrefletivos, e essa daqui não está. É um ramo inferior, só a retina inferior está acometida. E aqui no caso do espaço hiporrefletivo degenerativo, né, ou cisto degenerativo, como às vezes chamam, eu não gosto desse termo, a tendência é que essa figura ela seja mais poligonal, ela seja mais disforme. O cisto ele tende a ser mais redondo. E uma outra característica, nesse caso especificamente, é que não há mudança da espessura do tecido da retina. Esse tecido ele continua com a mesma espessura, mesmo contorno foveal. Se a gente for olhar aquele mapa do TDRS, vai estar tudo verdinho, mas aparecem esses espaços aqui dismórficos. Tá? Nesse caso especificamente, um paciente com edema macular diabético, tratado com múltiplas injeções, já com caso crônico, e que ficou esses espaços aqui hiporrefletivos. Às vezes a gente encontra isso no pós de uma membrana epretiniana que ficou muito tempo, e você tira ela lá e ela não diminui aqueles espaços cistoides por conta da degeneração. As cavitações, o caso da cavitação, ele pode acontecer na retina interna, como nesse caso, algumas vezes na retina externa. A cavitação está mais relacionada com a telangiectasia tipo 2, a MACTEL do tipo 2, ou apenas MACTEL, como a gente utiliza o termo MACTEL hoje para o tipo 2. A estrutura da retina ela tende a ficar, as linhas elas tendem a ficar da mesma forma, da mesma configuração, não há exudação, a anjo não mostra exudação, e simplesmente o conteúdo ali ele falha, abre um buraco ali na retina. Mas percebam aqui, ó, limitante inteira, e há um espaço faltando nesse tecido de retina. Tá? Essas são as cavitações. E nesse caso, é uma esquise, a separação, nesse caso, a gente acredita que tem um componente tracional, unilateral, né, mas isso pode acontecer também ligado ao X. Esses espaços, eles estão afastados uns dos outros por esses pilares, essas pilastras, que são as células de Miller ali. Tem até uma figurinha super interessante que elas estão ali segurando em cima e embaixo, tentando manter a retina aderida, mas há um plano de clivagem aqui, no caso na nuclear interna, perdão, na nuclear externa, com a plexiforme externa, fazendo essa separação. Então aqui já é uma esquise.